Oi, eu vou começar um vídeo falando dessa erva daqui. Essa erva é uma hortelã desidratada, né? E aqui é um copo com água. Eu vou fazer um remédio espiritual para mim. O que isso tem a ver com o curso de apometria? Vamos falar de energia das plantas. A hortelã é uma planta medicinal e aromática com propriedades que ajudam a tratar problemas digestivos como má digestão, enjoo ou até vômito. E também tem efeitos calmantes e expectorantes. Isso é o que eu peguei na internet. Por enquanto eu vou fazer aqui e depois eu continuo. É bem simples, ó. Isso aqui é hortelã. Esse copo, essa água não está quente. Desculpa. Essa água, ela está gelada, está fria, né? Está um pouco, não está muito gelada. Mas é uma água filtrada, porque eu vou fazer uma infusão. Bom, eu acho que o nome certo é infusão, né? Então eu vou ativar essa hortelã. E esse processo que eu vou fazer, você pode fazer com qualquer erva desidratada. E depois eu vou falar sobre um pouco de movimentar a energia que a espiritualidade me ensinou com a planta viva, sem tirar a planta, sem matar a planta. Ó, primeiro do meu frontal, ó como que minha mão está em cima da erva, né? Aplicando passe. Eu usino energia no meu frontal, né? Dentro da minha cabeça. E pelo chakra frontal eu esterilizo até a planta. E digo assim, eu ativo a propriedade de cura dessa hortelã ou dessa planta. E mentalizo essa energia saindo pelo meu chakra frontal e indo até a planta e energizando ela, transformando ela num elemento de cura. Agora que eu fiz isso, eu usino a energia do meu cardíaco. Eu usino ela no meio do peito e transfiro ela pelo chakra cardíaco até a erva seca de hortelã. E de novo falo, eu ativo as propriedades curadoras dessa planta. Eu ativo as propriedades curadoras dessa hortelã. E aí eu fico um pouco mentalizando, imaginando ela indo. E aí eu estou até sentindo as energias no meu corpo. Estou sentindo as energias nas palmas das mãos. Aí eu coloco ela num copo, né? Depois eu vou tampar e espera 5 minutinhos, mas eu vou fazer de novo os dois processos. Eu faço assim. Agora com o frontal, eu ativo as propriedades. Agora com o cardíaco, eu ativo as propriedades. E eu vou deixar 5 minutinhos, porque a infusão demora 5 minutinhos. Tá bom? Enquanto isso, eu vou virar a câmera para mim. Eu vou desligar aqui e vou falar um pouco das energias das plantas, um pouquinho que eu sei, né? E eu vou falar na prática como que foi que a espiritualidade me ensinou a extrair um tipo de energia da planta. Mas eu mostrei para vocês aí uma forma de vocês ativarem, usar a sua energia. No livro, acho que é Evolução em 2 Mundos, o André Luiz, em um trecho eu vou colocar aí certinho, ele fala que se você quiser impregnar de ectoplasma uma célula, você consegue. Ele não fala com essas palavras, mas eu vou colocar aí. Se você quiser impregnar uma planta com ectoplasma, você consegue. Ou seja, né, você consegue manipular as energias nas plantas, nas células, né, e modificar por seu benefício. Foi o que eu entendi. Eles não falam dessa forma, né? Esse livro foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. E também tem bastante material do Valdo Vieira aí, mas eu não peguei os materiais do Valdo Vieira. Agora eu vou falar, já que eu fiz aqui, como que eu fiz aqui para ativar aqui a planta já desidratada, como que me ensinaram, né? Isso daqui eu aprendi fazendo, e eu fiz, estou fazendo e funciona muito bem.
Mas o que a espiritualidade me ensinou foi extrair energia das plantas, né? Sem matar elas. Então foi assim, aqui nessa sala, mandaram eu vir pra cá, né? E eu me concentrar. E depois de eu fazer toda a segurança, eu subi minha frequência, tem que ser com uma frequência alta. Então eu enraizar meus pés espirituais, né? Do corpo astral, etérico e até o mental junto. E aqui na frente, aqui, ó, dá 1,5 m, tem um pé de goiaba. Então eles pediram para mim fazer nesse pé de goiaba. Eu fui, então meus pés enraizando pelo solo, eu fui até o pé de goiaba e comecei a extrair um pouco. Não tinha goiaba na época que eu fiz, um pouco de energia. E aí eles pediram para mim usar a cor da goiaba, né? Quando você corta uma goiaba madura vermelha, ela é um pouco rosada, né? Só que eles me alertaram para não puxar muito. E depois, aí eu fiz um pouquinho e mentalizei essa energia vindo e saindo pelas minhas mãos. E eu depositei ela no frasco de cerâmica, né? Que mentalmente eu criei. E aí eu senti a presença dos mentores. E eu sei que eles levaram para tratamento isso daí. Eles pegaram e levaram. E aí depois eles tinham me orientado, né? Antes de eu começar a fazer aqui na prática, que a gente depois tem que devolver um pouco de energia, porque você tira um pouco de energia das plantas. E aí você devolve do ectoplasma seu. Você pode usar qualquer cor. E você devolve um pouco. E você sempre tem que dizer assim que eu vou tirar só o necessário, sem prejudicar a planta, né? Eu tive uma experiência bem antes de eu fazer isso na projeção, com o pessoal espiritual do centro espírita que eu frequento, Lauro Machado. Lá no primeiro sábado do mês eles fazem cura. Então isso aconteceu, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Eu já conto ela. Mas deixa eu falar um pouco sobre magnetizar as árvores. O Mesmer mesmo, eu estava vendo um áudio dele, do livro dele, acho que eu esqueci o nome do livro, para ser sincero, mas ele magnetizava uma árvore. Ele amarrava umas cordas, né, e magnetizava ela. Ele usava lá a estratégia dele, né, que ele ficava com o dorso virado para o sul, para o norte e ele magnetizava. Então depois ele levava as pessoas lá, quando elas seguravam na corda, elas entravam em crise, né, elas ficavam em estado alterado. Então ele também fazia isso. Mas vamos lá para a minha experiência. Então nesse ano, que foi bem antes de eu fazer esse experimento aqui em casa, eu tive lá no nosso trabalho de cura, no início das preces, no centro espírita, eles agradecem eles falam assim, né, ela é espírita, né, vamos agradecer a equipe espiritual que trazem os remédios das florestas. Eles falam assim lá, né, no agradecimento, no início dos trabalhos. E eu fiquei me perguntando, né, como que seria esse processo, né? Então, eu tive uma projeção astral. Eu me vi no mês seguinte, né, no dia de cura seguinte, que era no primeiro sábado do mês, eu me vi flutuando na floresta amazônica, perto de um rio, e era não era um barco, era um quadrado, e tinha mais gente comigo. E eu comecei a olhar assim, eu vi que ele não estava tocando na água, ele estava flutuando por cima da água. E eu olhei para o meu lado direito, eu vi o meu guia espiritual. Eu vi ele, um índio bem velho. Ele não deixava eu ver a pena dele nem nada. Então eu vi ele lá, era o índio velho. E aí ele pediu para mim olhar para o outro lado e eu vi um ser do outro lado. Esse ser, ele era meio árvore e meio terra, sabe? Misturado. E quando eu olhei para ele, eu fiquei com medo. Eu falei, esse cara pode me comer aqui, né? Me morder minha cabeça, ele era bem grandão. Aí eu olhei para ele, mas eu senti uma paz tão grande, que ele olhou para mim com tanto amor, aí eu falei, será que eu tô ficando doido, né? Naquele tempo lá eu não acreditava muito nessas coisas aí, né, de seres da natureza, né? E dentro do centro espírita ninguém gosta de falar sobre isso. Aí eu fui, aí a balsa travessou perto da margem desse rio, né? Eu tava indo, ela parou. Então quando chegou na margem, aí nós entramos num trilho dentro da mata, né? E eu fiquei para trás dos dois, né?
E a gente chegou até um lugar que dava assim um pouco, não era bem um clarão, né, mas dava uma abertura. E aí tava lá árvore, mato, né, um riachinho. Aí o índio velho falou para mim, presta atenção. Nisso, ele fez assim. E eu comecei a ver as plantas assim de uma forma transparente. E eu parece que eu vi assim as veias das plantas, sabe? Energia fluindo, sabe? E um filme que retratou um pouco, mas lá é muito azul, e lá não era azul. Lá tinha cor verde, cor branca, e o lugar não parecia mais de noite. Tinha muito... O que retratou bem isso daí foi aquele filme Avatar. Eu vou colocar umas fotos aí das plantas que eles mostram no filme Avatar, no primeiro filme Avatar, que é as energias da planta. Mas não foi bem daquele jeito, aquele colorido todo. E aí veio atrás das árvores assim, eu vi que tinha alguém atrás das árvores, tinha um pessoal conversando. Eu tentava olhar, mas eu não conseguia ir. Esse ser da natureza, ele foi lá e colocou a mão. Aí eu vi alguém colocar seria não é cerâmica, seria de argila, um pote, tipo no formato de uma moringa de argila. E aí ele pegou e veio até perto do índio velho. O índio velho já tinha colocado uma mesa dessa, assim, uma mesinha, e cheio dessas moringuinhas também pequenininha de argila. E ele foi derramando em cada argila, em cada moringuinha, e tampando esse ser que parecia uma árvore. Depois que acabou, ele foi, fechou a dele e colocou para trás. Parecia que colocou em algum embornar. E aí depois o índio velho catou aquele monte de moringuinha e colocou dentro de um outro embornazinho, uma bolsinha tipo de caçador. E entregou para mim, ele colocou aqui em mim aqui. Sim, eu senti um pouco pesado, mas não era muito. Aí ele falou, vai. Aí eu fui com aquilo. Só que ao invés de vir pela balsa, quando eu comecei a andar, eu saí da mata. Aí eu já estava perto do centro, lá no Machado, que eu frequento. Quando eu cheguei na entrada, que eu vi o centro espírita na entrada, eu achei tão bonito lá, é diferente do plano físico. E eu olhei para cima, porque minha irmã tinha falado que lá uma vez ela viu uma nave na projeção astral quando ela estava lá, ela dormiu, ela cochilou lá, e ela viu uma nave lá em cima sugar uns espíritos para cima. E eu queria ver essa nave, eu não vi. Mas aí alguém me chamou a atenção para mim ir até lá onde as câmeras de cura. Quando eu estava caminhando para as câmeras de cura, eu vi uma fila para o lado do bazar. E estava cheio de gente católica e evangélica. Aí eu olhei assim e fui me indagando. Eu fui me perguntar, falei, será por que eles não entram pela porta principal? É porque aqui é um centro espírita? Aí alguém falou para mim, olha, eles são desencarnados. Eles estão vindo pelo bazar achando que vão comprar alguma coisa, mas eles estão entrando no centro espírita para ser encaminhado, porque eles estão um pouco desorientados. Aí eu, tipo assim, vai fazer o que você veio fazer. Aí eu entrei. Quando eu fui entrando dentro da câmara de passe, eu acordei aqui em casa. Mas eu acordei e eu mesmo fiquei falando, caramba, que viagem, meu. Bicho igual, ser igual a árvore e terra, planta ficando transparente, eu vendo como se fosse os fluidos fluírem na planta. Que maluquice. E aí depois, quando eu acordei, eu já vi, que eu levantei, era ainda de madrugada, né? Eu falei, hoje é sábado, é o dia de cura lá no Lauro Machado. Eu falei, nossa, mas eu não comentei com ninguém. Hoje eu falaria, eu comentaria com o pessoal. Mas só que... E hoje eu sei que foi realmente uma projeção astral e que isso acontece no lado espiritual. Porque os elementais da natureza que trabalham com os mentores, eles não estão nem aí para que quem está aqui acredite ou não. Eles fazem acontecer. Então eu tive essa experiência. E aí eu vim trazer ela aqui nesse estudo que nós estamos fazendo de apometria. Nós estamos estudando energia, então isso se encaixa. Agora a minha planta ali eu acho que já tem mais de 5 minutos. Eu vou tomar ela. Eu não vou coar, mas o certo era coar para poder tomar. Mas eu não vou coar. Gosto forte, tá? Cheio de hortelã. Gosto forte de hortelã na água, hein? Então tá aí, essa experiência. E aí eu também vou deixar um PDF também no grupo para vocês estudarem, tá bom?
E nós estamos estudando apometria, a parte de energia, e vamos seguir por aí. Tá joia? Um abraço a todos.